Oi, pessoal, tudo bom? Eh, a gente está aqui hoje estreando o nosso podcast, o Artcast. Esse podcast ele é o resultado de um projeto incentivado pela Lei Paulo Gustavo, na categoria de audiovisual, que foi o Cine Teju. E a gente está aqui hoje com a proposta de trazer relevância e visibilidade aos fazedores de cultura do nosso município. Hoje a gente está aqui com o Gelson Andrade, que é projetista e coreógrafo, eh, já vem lidando com arte há um certo tempo e ele está aqui hoje para contar como é a história dele, a experiência dele e deixar aqui o que ele tem para dizer para a galera dos novos fazedores de cultura também e tudo mais. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Jorge e a gente vai dar continuidade agora. Jefferson, ele vai se apresentar um pouco melhor, falar sobre a área de atuação dele e como ele começou um pouco sobre isso. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui como um fazedor de cultura, algo que é tão relevante na minha vida e que está sempre presente desde muito cedo, né? Que se entrelaça muito com a história do meu existir, que é essa vertente mais cultural, essa vertente artística. A minha área de atuação é a dança, então tudo que engloba a dança como coreografia, montagem de figurino, montagem de projetos, eu atuo em todas as etapas do projeto relacionado à dança, né? E isso já faz um certo tempo e em modalidades diferentes de dança, né? Incluindo danças culturais, danças urbanas. Então tem realmente um leque bem abrangente de atuação com relação à dança no cenário cultural de Tejuçuoca. Pronto. Acho que seria interessante para o pessoal ele entender um pouco como você adentrou nesse meio artístico, como você começou, como foi essa jornada até chegar ao ponto de ser coreógrafo. A dança sempre esteve muito presente na minha vida desde que eu era bem criança, né, assim, a minha mãe trabalhava fora como professora, eu ficava com a minha tia, e desde sempre eu via ela aprendendo as coreografias, dançando, a minha tia Valdelúcia, e isso foi me incentivando a começar a acompanhá-la nos primeiros passos de dança, mas era algo ainda realmente interno, só em casa, mas realmente comecei a ver esse dom da dança quando eu passei a ter contato com outras crianças na creche, né, eu tenho vários registros de dançando, fazendo apresentações na creche, então realmente começou muito cedo. Oficialmente, na quadrilha Arraiá da Roça, que é um movimento artístico bem representante, bem significativo no nosso município, eu iniciei aos 6 anos de idade, né, no ano de 1997. Naquele tempo ainda existia um casal de crianças que seguravam o estandarte com o nome da quadrilha. E aí a quadrilha, como a minha mãe é a diretora, eu passei a fazer parte justamente segurando como porta-estandarte aos 6 anos de idade, e dancei na quadrilha até realmente o último ano em que a quadrilha saiu. E assim foi que iniciou minha história com a dança, né. Começou em casa e aí depois passou para o movimento junino, que é uma das minhas grandes paixões na dança até hoje. Então começou bem novo mesmo, né? Já segurando os estandartes lá. E aí, como foi até tu virar o noivo da quadrilha, por exemplo? Então, durante bastante tempo eu fiquei nessa função, né, de ser porta-estandarte com outra menina, segurando as faixas da quadrilha, com o nome da quadrilha. E aí eu já estava bem grandinho quando um dia o rei, né, que é o pai da rainha da quadrilha, faltou, e aí não tinha ninguém para colocar para dançar no lugar dele. E a quadrilha tinha que se apresentar. E aí eles me chamaram e simplesmente me colocaram para dançar na fila normal como pai da rainha, e a partir de então eu já assumi esse posto de pai da rainha. No ano seguinte, coincidiu com o ano em que o casal de noivos teve que ir embora da cidade, e aí eles estavam justamente no processo de procurar um casal de noivos para substituir. E a pessoa que fazia a coreografia e o projeto da quadrilha olhou para minha mãe e disse: "Valderina, por que que tu tá procurando o noivo? Você já tem o noivo em casa, né, o noivo vai ser o teu filho". E aí, a partir desse momento, foi me dado essa com 15 anos de idade, a a responsabilidade de ser o noivo da quadrilha, né, que é um dos cargos mais. E na verdade a quadrilha acontece é a festa que É. acontece por conta do casamento dos noivos, então assim, é uma baita responsabilidade. E aos 15 anos eu assumi essa responsabilidade, né, como noivo da quadrilha Arraiá da Roça. No ano seguinte, já foi o ano em que o nosso projetista não pôde mais estar presente com a gente, e aí o que que acontece? Então eu tive que desenvolver um tema e desenvolver também a coreografia da quadrilha, então além de noivo, eu passei a ser coreógrafo. E aí nos anos seguintes, foram realmente só adicionando mais funções ao que eu desempenhava dentro da quadrilha, como pensar no figurino, pensar no cenário, fazer toda a pesquisa externa. Então assim, realmente ficou tudo ao meu cargo
e eu fiquei fazendo toda essa parte de gestão do tema, do projeto, e é assim que eu me tornei coreógrafo, né, foi realmente meio que na marra e, assim, de uma forma autodidata. Eu nunca tive um curso de dança específico, eu não tenho um certificado de um curso de dança importante, validado. É realmente algo bem autodidata mesmo, que eu aprendi com a vida, realmente por gostar. Paixão e talento, né? É bem interessante mesmo, porque ele começou novo, né? E com 15 anos, ele além de ser noivo, ele já virou coreógrafo no ano Caramba. subsequente, né? Isso. Então é bem interessante. Mas a gente que é aqui do município, a gente já conhece outros projetos seus também. Mas provavelmente o pessoal que está assistindo, que vai ver fora daqui, eles não conhecem. Aí você quer falar um pouco mais sobre os outros projetos, como Extremos, Extremos Kids? Pronto, fora a quadrilha, que sempre foi, assim, eu acho que o movimento artístico principal, né, o movimento artístico em que eu mais me entregava, a gente também tinha outras vertentes de atuação no movimento artístico municipal, como por exemplo, eh, a gente começou muito cedo com o grupo de dança Estrelinhas, que eu dava aula de dança para meninas da Escola São Pedro, né. Eu Minha irmã já lembro. fez Elas parte. Minha irmã exatamente. também. Elas dançavam a partir então eu queria inserir a dança na vida dessas meninas a partir de pelo menos 8, 9 anos, então eu peguei elas realmente bem jovens, eu consegui desenvolver, algumas habilidades como, a timidez, a vergonha de estar se apresentando em público, e aí foi bem interessante, porque eu passei bastante tempo em contato com essas meninas, né, com as estrelinhas, inclusive, hoje várias delas são minhas amigas pessoais. E tem também outros projetos, como o Extremos, que surgiu também numa proposta mais adulta, de ter um grupo de danças urbanas, numa pegada mais adulta. E posteriormente também veio o Extremos Kids, né, eu percebi que o Extremos ele tinha os fãs municipais, assim, as crianças que acompanhavam o Aham. projeto, que Sim. se viam, assim, na dança, que gostavam da dança, mas que não se enquadravam por ser um grupo realmente de uma faixa etária um pouco mais adulta. Então, eu comecei a ter essa ideia de ter o Extremos Kids e de desenvolver um grupo de danças urbanas voltado para crianças. Só que agora não só para meninas, né, meninas e meninos com essa pegada bem, realmente, de abranger todos os gêneros, e aí, a gente desenvolveu um trabalho bem interessante também. E fora isso, eu já fiz projetos para outras quadrilhas fora do município, né, o que também é bem interessante. E hoje, inclusive, eu estou dançando em uma quadrilha fora do município, fazendo projeto também lá. E é isso, as áreas de atuação. Aí então tu começou nesse meio junino, né? E aí tu foi se descobrindo essa outra parte mais da dança, não necessariamente voltada para quadrilha e tal. Como foi que aconteceu isso? Tu acha que se deve ao fato que tu disse que a quadrilha acabou, não foi? Sim. Aí tu acha que tu foi caminhando mais por essa vertente por conta disso ou porque tu já tinha vontade também de desenvolver esses projetos de dança que não são relacionados a festival de menino e tal? Pronto. Na verdade, a quadrilha, ela encerrou bem recente os trabalhos e os grupos, eles já têm um certo tempo. Então, assim, eu comecei a adentrar nessas outras vertentes da dança, realmente porque eu vi que existiam outras possibilidades de apresentação, porque a quadrilha, o movimento junino é sazonal, né? Ele só acontece no período de junho, julho ou pelo menos o começo de agosto. E eu queria estar envolvido, inserido no meio da dança durante todo o ano e que eu pudesse desenvolver projetos durante todo o ano. Então eu iniciei fazendo parte do grupo de dança Boys Dance, que também é um grupo bem antigo do município, Sim. né, onde o Cleiton, que era o presidente, ele me convidou para fazer parte e lá eu aprendi muito sobre danças modernas, sobre o convívio em equipe, sobre pensar na roupa, né, que cada um ficava responsável, ele soltava os spoilers de como que ele pensava na roupa e aí cada um preparava a sua indumentária. Então, assim, lá também foi uma casa de muito aprendizado e foi aonde eu percebi essa possibilidade de criar outros grupos com outras possibilidades, expressões de dança, entendeu? Que não fosse só o movimento junino. E aí de lá partiu o Extremos, de lá partiu o Estrelinhas, o Extremos Kids, né? E aí também a gente, esqueci até de citar, a gente já teve o grupo folclórico o Cabra Retado também, de Soca, que já representou o nosso município no estado e fora do estado. E o Cabra Retado era como uma vertente de um grupo de Fortaleza, né, o grupo parafolclórico Terra do Sol, e inclusive uma dos eventos mais marcantes da minha jornada como fazedor de cultura foi participar do Festival Internacional do Folclore de Olímpia, representando o estado e representando a nossa cidade, né. Eu participei desse festival quando eu tinha 17 anos, eu lembro que minha mãe teve até que assinar um termo liberando, Devido porque, à né, de pandemia. menor. Sim, sim. E eu tive essa troca de experiência muito grande com a parte cultural,
de fora do estado, né, e de fora do país, na verdade, porque era o Festival Internacional do Folclore. Então foi, assim, incrível essa experiência, apesar de muito jovem, eu absorvi muita coisa, e só me fez realmente me apaixonar cada vez mais pela cultura, pela dança, pelo movimento artístico de uma forma geral. E era uma coisa, assim, muito diferente e muito fora, assim, da nossa alçada, né, porque na época era muito difícil a arte daqui sair, assim, pra ser representada fora, ainda mais por tão jovem. Hoje em dia, por exemplo, já tem o projetos na escola mesmo, alunos que inspiram e tal, que já dá essa possibilidade um pouco mais fácil da galera ir representar o município fora e tal, mas na época não tinha tanto isso, né. Exatamente, era bastante restrito, né, a questão de ter, opções de grupo para participar, e até mesmo de ensaiar, de sair do nosso município para ensaiar em Fortaleza, isso para a gente já foi um grande desafio, né, partir do município, quebrar as barreiras, as fronteiras do município e dançar em um grupo folclórico de Fortaleza. E aí quando de lá partiu o convite então para a gente representar o Ceará no festival internacional, já foi, assim, um feito gigante pra gente. A gente foram, na verdade, vários jovens aqui de Teijosoca. Vou citar alguns que eu lembro, como Zeu, Cira Mota, Neyberto, Williana, Ailton, Anderson, Romário, Thaís. Então, assim, foi uma galera bem, significativa de Teijosoca representar o nosso município nesse festival. Então, a gente que é fazedor de cultura também, pra a gente que tá fazendo live, tanto eu quanto o Gustavo, a gente também é músico, a gente também atua há um bom tempo aqui. E a gente sabe que hoje em dia, como o Gustavo mesmo falou, tem esses projetos na escola que eles incentivam mais os alunos a saírem daqui, tem mais esses projetos que a Seduc mesmo fez, como alunos que inspiram, que tem fase regional, estadual. E assim, é mais fácil hoje em dia do pessoal sair para fora para realmente colocar. A gente já tem um auxílio de leis hoje que permitem mais esse incentivo à cultura, mas como você começou há um tempo atrás, começou bem antes da gente, como que foi isso pra você nesse tempo? Tipo, essa falta de amparo que tinha naquele tempo e como você sente essa mudança hoje de ser um pouco mais fácil para quem quer adentrar na cultura e quer colocar um projeto, hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente, né? Hoje a gente tem, o mérito de termos, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, né, que nos ampara, que nos dá incentivo para que a gente continue a fazer a cultura no nosso município. Mas anteriormente a gente realmente via bastante dificuldade, né, porque a gente tinha que buscar apoio na prefeitura, a gente tinha que buscar apoio nos comerciantes locais, que inclusive agradeço muito, porque geralmente a gente sempre teve o apoio muito forte dos comerciantes locais. A gente fazia rifas, fazia bingos, a gente ia mesmo no comércio, pedia uma quantia em dinheiro, né, para comprar roupa, para comprar maquiagem para as meninas, para comprar calçados. Então, assim, realmente a gente sempre teve a população muito do nosso lado. E aí, essa era uma dificuldade que hoje os jovens, eles não precisam enfrentar, né, porque a gente Bem, tem esse tipo de leis que amparam, que ajudam, que incentivam, e já é realmente um marco para a cultura municipal e estadual, né, a nível Brasil também. Então, realmente hoje fazer cultura se tornou um pouco mais fácil depois desse amparo da lei Paulo Gustavo. Exato. Tanto a Lei Paulo Gustavo, quanto a Aldir Blanc, quanto outras mesmo, Outras, que exatamente. tem bastante lei hoje em dia que incentiva realmente a gente a fazer arte. Tem leis hoje em dia que financiam curtas que a gente faz, peças. Hoje em dia tá realmente bem melhor do que já foi um dia. Foi até interessante ter falado o termo peças, que eu esqueci de citar, que eu também já fiz parte do grupo de teatro Berro. Foi a minha primeira experiência com o grande. teatro. Eu participei do espetáculo Boi e o Burro a Caminho de Belém. Eu era um dos reis magos, e aí eu tinha total bloqueio com a parte teatral. E a partir do berro, eu consegui também desenvolver essa minha lida com a parte teatral, porque eu precisava disso para a quadrilha, Quadrilha, né, né. porque na quadrilha existe o momento do casamento, onde o noivo tem que atuar, e enfim. O berro me ajudou muito nessa questão, né, e aí eu também já fiz parte dessas questões teatrais também. É bem interessante. Tanto eu quanto o Gustavo, a gente também já fez parte do mesmo grupo. Eu fazia sonoplastia, o Gustavo, ele atuava mais na parte de fazer mesmo, né, É, Gustavo? atuava mais, às vezes ajudava um pouco. Nas últimas apresentações que teve, quando eu ainda estava assim, mais presente no grupo, era mais tocando também, só pra fazer. Inclusive no espetáculo do Boi e o Burro também. É interessante que o Grupo Berro é um dos movimentos municipais que perduram até hoje também, né, que Sim, já tem bastante tempo de atuação no município e que vem vencendo essas barreiras, que também iniciou bem lá atrás, quando a Bem lá gente não atrás tinha mesmo. incentivo, quando a gente realmente tinha a cara e a coragem, e eles se mantiveram firmes até os dias atuais e estão aí na ativa, né. Assim como o meu grupo de dança extremos também está na ativa desde a gente nasceu mais ou menos
no mesmo período, eu acho, o Berro e o Extremos. E aí a gente está até hoje nesse cenário cultural municipal. É realmente louvável a atitude do grupo. Aí, eu lembro que recentemente, nas apresentações que teve aqui no município, tu se apresentou com um grupo novo, né? Composto por ti e mais outros 2 integrantes, que é o Isso, Elton e o Sandro. isso. Aí, o que é que tem a dizer sobre esse grupo? É uma parada mais diferente? Qual o propósito? Qual foi a tua inspiração? O que tu queria mostrar? O que tu quer mostrar, com esse grupo através da dança? Então, o grupo de dança Extremos, ele sempre teve bastante componentes, mas a gente, aqui a foto de nós 3 na última apresentação, a gente intitulou esse espetáculo como Renascimento, né. E aí eu escolhi os meninos, eles sempre foram os meus pilares dentro do grupo, né. O Sandro tá comigo desde bem criancinha mesmo dançando, assim, acho que ele começou a ter aulas de dança comigo aos 9, 10 anos mais ou menos. E o Wellington já é um pouco mais recente, mas o Wellington inclusive cursa dança hoje em dia, né, e eu tenho muito orgulho disso. A proposta do espetáculo de ter menos gente, é porque realmente eu queria fazer um figurino bem diferenciado, queria sair por um valor realmente bem considerável, e esse projeto foi apoiado pela Lei Paulo Gustavo, né, e a gente conseguiu fazer esse figurino, como vocês estão vendo, bem diferenciado, com essa pegada mais futurista. E o intuito do espetáculo, a gente tentou, os últimos espetáculos do Extremos, a gente trazer sempre uma pegada social, Sim, de ter a dança como uma forma de dar voz para alguns assuntos que ainda são tabu na sociedade, né, como por exemplo, o funk, né, a favela, as pessoas que têm menos renda, os haters, as pessoas que lançam ódio na internet. Então assim, esse espetáculo veio falar um pouco sobre um período, da estética ballroom, que foi um movimento que surgiu há bastante tempo, né, no cenário norte-americano, para ser mais específico, no cenário LGBTQIA+, né, onde as travestis antigamente dançavam em casas de shows, sim. predominantemente brancas, né, com a estética, as travestis que tinham mais estética europeia É. mesmo. E as pessoas negras, elas se viam sem espaço de participar desses movimentos culturais, né, porque em todos os concursos que eles participavam, co coincidentemente, bem entre aspas, as pessoas de pele mais escura, elas não ganhavam, sempre ficavam as pessoas que tinham uma estética mais europeia. E eles viram que eles não se encaixavam nesse movimento de apresentação drag, né, Uhum. do local. Então essas drags, essas travestis, enfim, eles criaram um movimento específico, né, não só travestis, me corrigindo, as quem faz arte drag também. Eles criaram esse movimento específico, né, chamado ballroom, onde tinham as houses, que eram as casas que acolhiam essas pessoas, independente da cor da pele, independente da estética corporal, e eles se reuniam para dançar e celebrar a vida, né. E aí isso gerou realmente deu origem a um movimento cultural, que é o movimento ballroom, que é o que a gente retratou nesse espetáculo. E a gente trouxe bastante inspiração da última tour da Beyoncé, que foi justamente o Renaissance World Tour, né, que ela faz uma homenagem a essa época, porque foi um período onde o tio dela estava muito presente nesse cenário, né, e ela tem um apreço muito grande pelo tio, por conta de que, foi ele que fez as roupas dela, as primeiras roupas, foi ele que ensinou ela a dançar, e aí ele fazia parte desse movimento, né, inclusive ela cita o tio Johnny em uma das músicas, e ele morreu em decorrência da AIDS, que naquele tempo, infelizmente, ainda não tinha tratamento, não tinha acompanhamento, e ele morreu em decorrência disso, né. Mas, assim, o intuito do grupo era realmente dar visibilidade, do grupo não, desculpa, da apresentação. Era dar visibilidade para as pessoas queer, né, para o público LGBTQIA+, independente da sua cor de pele, da sua estética corporal, do que você escolha vestir, do que você escolha usar, de quem você escolha ser, né. Realmente que você, se você nasceu uma pessoa diferente, a gente deve abraçar todo mundo. Então o intuito realmente da última apresentação foi basicamente dar visibilidade para essas pessoas que ainda são, infelizmente, marginalizadas em pleno século XXI. Muito massa, muito massa. Aqui no município não tem tanto, né, dessa parte cultural mais voltada para esse público, algo mesmo. Realmente é algo que é bem mais atual, né, sobre essa questão desse tema. Então, o Era, pessoal colocar isso em pauta aqui é algo bem novo ainda, sabe? E é interessante a gente usar a arte para democratizar isso, né? Querendo ou não, tem muita gente que não tem acesso, não conhece. Então, Exatamente. É bem interessante trazer assuntos como esse, que são assuntos delicados, de certa forma, mas que são assuntos que eles precisam serem falados ou serem com expressados como certeza. através da dança,
para que as pessoas abram a mente, elas comecem a acolher o ser humano, né, e não como orientação sexual, como o que ele escolha vestir, como a estética visual dele, que a gente realmente acolha o ser humano como o ser humano é. E eu acho que dar visibilidade para esse tipo de assunto é bem interessante, e a gente decidiu que desde o nosso espetáculo passado, que a gente falou sobre o nome do espetáculo era Haters, a gente falou sobre o ódio lançado na internet no período da pandemia. A gente usou frases que realmente foram bem pesadas, utilizadas contra alguns artistas, contra pessoas que eram, anônimas também. E desde esse espetáculo, a gente decidiu que a gente vai sempre agora fazer espetáculos que tenham um apelo, social. Então a gente vai sempre falar de algum assunto que a gente traga à tona, algum assunto que seja relevante para a sociedade, que abram os olhos das pessoas, seja das pessoas mais antigas que têm a mente um pouco mais fechada, ou seja realmente da nova geração, para que de alguma forma a gente possa ter um impacto positivo no mundo através da dança. Esse é hoje em dia o intuito do grupo de dança extrema. Pô, muito massa. É muito interessante mesmo a questão dessa proposta da gente democratizar mais essa questão do acesso, né, à informação das pessoas. E a gente, como artista, disseminar isso de uma maneira que seja mais interessante, porque muitas vezes as pessoas não querem ler notícias, não querem pesquisar sobre, mas a gente tem movimentos aqui na Casa da Cultura, tem sarau de arte, tem noite de espetáculo, e querendo ou não, tem muita gente que vai lá e desconhece sobre o tema, né? E a partir disso, quando a gente traz uma temática um pouco mais séria, e retrata ela de uma maneira mais leve, que as pessoas já estejam acostumadas a ver, elas tendem a aceitar melhor aquilo, porque querendo ou não, é uma pauta mais atual aqui, a galera desconhece mais, e a gente tem que tratar disso da melhor maneira possível, porque é algo extremamente importante. E aí você trazendo na proposta de ser uma apresentação cultural, uma dança, por exemplo, a pessoa vai para assistir uma dança, achando que é uma apresentação de dança sem nenhum intuito. Quando ela chega lá, ela vai ouvir o release do que a gente vai apresentar, né, um pouco do histórico do que é o espetáculo. E quando ela se vê, ela já está imersa naquele Isso. universo, ela já está conhecendo um pouco do que o grupo trouxe em pauta. E ela já vai sair dali com um pensamento diferente. Ela já vai sair pensando realmente: "Poxa, o grupo trouxe esse assunto, eu aceitei bem, esse assunto é realmente um assunto relevante". Ou no mínimo ela vai ficar com o assunto na cabeça e vai ficar pensando durante um Isso. tempo, né. Ela vai Por ver ser uma assim. coisa Exato. muito impactante para algumas pessoas, nossa, em pleno século XXI ainda tem gente que tem a cabeça muito fechada. Pois é. E aí causou realmente muito impacto, inclusive para algumas autoridades que têm a cabeça bem fechada, mas assim, a gente entende que é uma coisa realmente uma parada bem cultural, assim, que é muito enraizado nas pessoas elas serem bem fechadas para essa questão. Mas o intuito da gente como fazedor de cultura é justamente abrir a cabeça das pessoas para esse sentido. Em se tratando disso, vocês falaram das várias possibilidades que as pessoas têm de terem acesso à cultura. Uma das coisas onde nós do Grupo Extremos descobrimos muitos talentos, inclusive o Wellington, que é um dos nossos integrantes, né, que estiveram comigo nessa apresentação que vocês viram, são as gincanas culturais que as escolas Nossa, isso é promovem, muito bom. né. Então, assim, fazer uma gincana escolar e submeter esse aluno a ter esse contato com um poema, com a literatura de cordel, com o teatro, com uma dança, realmente é uma coisa que muda a vida dessa pessoa. Ela tem um primeiro contato com a dança ali, porque ela tem que representar a equipe, mas depois desse primeiro contato, de repente dá um estalo e ela tem, a vontade de continuar tendo esse contato com essa expressão artística, seja ela dança, teatro. E aí, por isso a importância, eu acho muito importante ter essas gincanas continuarem acontecendo, porque Isso. dá essa possibilidade para os nossos jovens que não têm tantas possibilidades assim, né. Muita gente se descobre artista assim, né, É. começando nas escolas, através das gincanas, É. apresentaçõezinhas, Inclusive a vê que minha tem primeira talento. vez como noivo junino foi na creche, né. Então, assim, para vocês verem como a escola, É, ela forma não só a parte educacional, mas ela tem um papel indispensável na questão cultural, né. Fazia Cultural festas também. juninas e aí, me convidaram para ser o noivo, porque já viram que eu tinha aptidão com dança desde muito cedo. E aí lá na creche eu já tenho fotos eu vestido de noivo, dançando quadrilha de noivo, então assim, a escola tem um papel muito importante. A gente vê aqui, eu com a Janaína, acho que foi a minha primeira vez de noivinho aí na creche. E é muito importante o papel da escola no cenário cultural, né. A escola ela apresenta a cultura para os jovens, para as crianças e Certeza. é faz algo brilhar o olho, né. é Desde esse algo momento eu já me vi assim: "Nossa, quando eu crescer eu quero ser noivo também. Quero continuar sendo noivo". Então, porque é algo que aqui eu acho muito interessante, como aqui em Tejuçoca, em específico, é tratado, porque uma parte do meu ensino médio eu fiz todo em Fortaleza. Eu estudei em 3 escolas diferentes lá, todas da rede estadual mesmo. E assim, lá é muito diferente daqui do que é, sabe?
essa questão de gincana, porque aqui, querendo ou não, a gente tem um pouco mais de facilidade porque é tudo pertinho, a gente consegue resolver tudo em casa. Lá é mais difícil, mas aqui eu acho muito legal essa questão das gincanas aqui, que a gente tem desde o ensino fundamental mesmo, desde lá do comecinho até o ensino médio, porque a gincana, ela é composta de um todo muito legal, porque tem uma parte acadêmica, tem perguntas e respostas, Exatamente. tem tudo. Aí a gente vai para a parte cultural, que inclusive é a última noite de gincana sempre, é a mais É interessante, o que faz a galera é o que assistir, faz né? a galera, porque assim, é uma noite muito legal, porque eles escolhem temáticas sempre muito boas, tem os momentos ali ao longo do ano, e a gente tem que apresentar paródia de música lá, a gente tem que fazer poemas, recitar cordel, aí a gente tem muitas das vezes as danças, que são a parte muito mais legal É. mesmo. Então, assim, esse primeiro contato é muito interessante. Eu tive o primeiro contato com música fazendo paródia lá. E isso que posteriormente me fez querer aprender mais sobre. E é por isso que, tipo, eu toco violão hoje. E hoje é uma das minhas paixões. E se eu não tivesse visto isso lá muito novo, talvez fosse diferente hoje. Então é muito interessante essa porta de entrada aí que as pessoas têm. Aproveitando essa deixa, a gente sabe que ainda é muito, como é que eu posso citar a palavra correta? Ainda tem muito um tabu com relação a associar a figura masculina à dança. Infelizmente, é uma coisa que, Uhum. tipo, não tem nada a ver, mas ainda se associa não se associa muito bem a figura masculina à dança. E aí muitos dos jovens, quando eles pensam assim: "Poxa, eu vou participar da dança, mas é só por conta da escola". E aí ele se permite. Quando ele se permite, que ele vê que é uma coisa legal, que ele realmente abre a mente dele, aí também ele se permite participar de outros movimentos envolvendo dança, né. Eu Pessoal tive no que grupo. gosta e Isso, tal. tive várias pessoas que conheceram a dança nas gincanas e participaram dos grupos, da quadrilha, e é realmente essa função também de quebrar mais essa barreira, além de o ter o contato com a dança, quebrar a barreira do preconceito, né, porque Sim, eles se permitem participar quando é na escola. E uma coisa que exato. a cultura, no modo geral, seja por dança, canto, faz muito bem é quebrar esse gelo, né? Das pessoas conseguirem ser mais ali, extrovertida, perder um pouco a timidez. Sempre tem aquele alunozinho que é calado na sala, aí na gincana você vê ele Dá um lá show. dançando, fazendo alguma coisa, fica todo mundo assim, minha nossa. Aí é muito massa ver isso também. E a gente descobre múltiplos dons. Às vezes, a pessoa mais tímida da sala é aquela que vai É, participar do cordel, do teatro, da dança, porque Exato. ele diz assim: "Olha, esse é o momento, é a oportunidade que isso. eu tenho para mostrar o que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive a oportunidade". Então, assim, é muito bacana e fica a dica para as escolas que realmente continuem a fazer Você se testa, as né, de gincanas. muitas maneiras, porque Os tem limites. tem muita coisa que você pode fazer. Tem parte esportiva, tem a parte acadêmica, tem a parte de cultura que é muito. Então, assim, é um projeto como um todo que é muito legal mesmo. É bem interessante. Eu acho que é uma das coisas que o município não deveria deixar morrer, o município e a escola estadual também, porque realmente faz toda a diferença na vida acadêmica desses jovens e social também. Agora voltando um pouco mais para a tua história na quadrilha, Jefferson, tô vendo aqui que você trouxe esse troféu para mostrar pra gente, né, do 12º festejo do Ceará Junino, e você tem uma história com certeza para contar, né, desse Com troféu. com certeza. Esse troféu, ele é hoje o mais importante para mim, né, e ele tem toda uma história em volta dele. A gente que é quadrilheiro, a gente sabe o quão difícil é conseguir um título a nível de região, das regionais, né. Tipo, a Com nossa certeza. região, dividindo, com relação à geografia, a gente se encaixa na região litoral oeste. E aí os festivais juninos, eles acontecem com essa divisão geográfica. E aí no ano de 2010, eu ganhei esse troféu, né, foi um dos anos em que eu também coreografei a quadrilha. Até então, eu só tinha ganhado títulos municipais, como melhor noivo do município, porque realmente era um festival bem restrito. Só que lá o que é que acontece? Lá eles pegaram todos os melhores noivos da região, e aí teve o festival, óbvio, e eu ganhei o troféu, ganhei como melhor noivo, né. Infelizmente a quadrilha, o projeto não ganhou, nenhum dos nossos destaques, mas foi o meu primeiro troféu de relevância, né, eu acho Nível que estadual, né, exatamente, a nível, regional, regional. que é litoral oeste. Então assim, ele tem uma história muito bacana que é representar o início de uma trajetória, porque após esse troféu de melhor noivo do litoral oeste, vieram mais 6. Hoje ele Eita. tem mais 6 irmãos, são 7, né, então 7 anos, durante 7 anos eu fui consagrado o melhor noivo do litoral oeste,
e durante 9 vezes o melhor noivo da etapa Litoral Oeste do Sesc. Então, assim, é uma coisa que me orgulha bastante, mas esse para mim foi o que abriu as portas para Foi o todo mundo primeiro, né? conhecer quem é Jefferson Andrade, qual é o trabalho que ele desenvolve, qual é a quadrilha dele, que quadrilha é essa, quem é esse menino, porque realmente eu era uma criança nesse período quase. Então, assim, eu era adolescente, né? E tinham grandes noivos participando do festival. E foi um grande desafio e nem eu acreditava quando citou o nome da minha quadrilha como que tinha ganhado o melhor noivo. E aí, realmente, eu fiquei bastante feliz. E até hoje eu guardo com muito carinho esse troféu. Por isso que eu trouxe ele para participar da entrevista comigo. Aí agora tu tá se apresentando ainda, continua quadrilha, só que em outra, né? Que você tinha dito no começo. Como é que Exatamente. tá sendo por lá? Eh, a Companhia Junina Arraial da Roça teve que parar, né? Por motivos bem realmente que fazem parte do histórico da quadrilha, né? A gente resolveu dar uma pausa. A minha mãe, que é a presidente, então a gente resolveu dar essa pausa, realmente parar. E eu não queria sair do movimento junino, né? Então, eu já fiz projetos para a quadrilha de Apoiarés, que inclusive no ano de 2018 a gente ganhou também a melhor quadrilha do Litoral Oeste. Eu ganhei com o melhor noivo, que além de coreógrafo lá, eu também fui noivo. A minha noiva também ganhou, Marcela, que é uma querida. E como eu não quis sair do movimento junino, já dancei na quadrilha Flor da Terra do Retiro, que também é um grande patrimônio cultural Daqui da imaterial do nossa nosso região. município, né? Que já Sim. existe há bastante tempo. Ano passado dancei lá. E esse ano estou participando em Itapipoca, da quadrilha Fogo Jovem de Itapipoca, onde eu também estou sendo noivo, projetista. E está sendo um desafio bem interessante, porque eu estou dançando com uma noiva que eu gosto bastante. E tem toda uma história. Então, assim, vai vir uma proposta muito legal para o São João esse ano, na Fogo Jovem. Pronto. Nossa, massa. Jefferson, você pode falar um pouco sobre as suas referências? Posso, então. As minhas referências artista de uma forma geral, assim, realmente a artista que eu mais admiro no mundo é a Beyoncé, né, por conta de todo o histórico. Diva. É, Diva. rainha, mãe de todos. Porque realmente ela sempre foi ela que me deu esse clique, esse start para a questão social, porque depois eu percebi que realmente tudo que ela faz tem um apelo muito social, de dar voz a quem não tem voz, de dar visibilidade a quem está escondido, né? E ela me inspira muito na questão da superação, na questão de ela estar envolvida em todos os projetos. Então, se ela faz um show, ela escolhe desde o palco, os dançarinos, o balé, ela vai realmente estar fazendo parte de todos os processos. Eu acho que por isso que hoje eu faço parte de todos os processos criativos, porque eu sempre acompanhei a história dela e vi ela fazendo parte desses processos. E isso me inspira muito. Essa questão realmente de ela sempre estar se desafiando a criar algo maior, a alcançar um novo público, né? E é realmente grandioso o que ela causa, o impacto que ela causa na minha vida artística e pessoal, né? Realmente. Mas assim, em se tratando de noivos, de pessoas mais locais, eu sempre vi muito os noivos da própria quadrilha Arraial da Roça, que sempre me inspiraram bastante, né. Desde que quando o noivo ainda era o Mairan, irmão da Cira, né, Mairan Mota, eu era realmente bem criança, eu já via ele dançando, eu ficava: "Nossa, eu quero ser como esse cara um dia". Aí depois que ele saiu, veio o Pedro com a Carla, né, que também eles foram os primeiros noivos da quadrilha a ganharem o troféu de melhor casal de noivos do litoral oeste, do Vale do Curu. E aí aquilo me fez ter uma admiração gigantesca por eles, o Pedro e a Carla. Então eles foram uma referência enorme. Tanto é que quando ele saiu que eu fui substituí-lo, eu fiquei com um peso enorme nas costas, né? Imagina só. Um adolescente, 15 anos, substituir o melhor noivo do, da etapa regional do festejo Ceará Junino. Então, assim, eles são realmente as pessoas que sempre me inspiraram. E a minha mãe, que é a dona de toda a minha veia cultural, realmente é a minha mãe, né, que me apresentou ao movimento junino, que sempre me apoiou em todos os projetos culturais, sejam voltados para o movimento junino ou para os outros movimentos artísticos de dança, né. Ela sempre esteve muito do meu lado, então ela realmente me incentiva bastante e ela me inspira bastante a querer estar sempre no no meio cultural. Então já são muitos anos de quadrilha, né, aí na carreira e tal. Tu qual os melhores temas, assim, que tu acha que a quadrilha já apresentou, na tua opinião? Porque tem vários, né. Eu mesmo, eu gosto muito daquele da época da lua e tal, Eu das já ia falar abelhas. desse Eu projeto, gostava valeu. daquele do cacau Hã. que teve. Então, eu fico muito dividido entre o projeto da Lua, né, que a gente falou sobre
sobre a lua e os mistérios da lua de uma forma Isso. geral. Tudo que envolvia, por exemplo, lobisomem, eh, a Vitória Régia, que se transformou numa noite de luar, né, é uma lenda também. Então a gente envolveu todas as lendas, todo o folclore em torno da lua, e a gente falou um ano somente da lua. Esse ano realmente foi bem marcante, mas para mim o projeto hoje que mais me marcou foi quando a gente falou de Padre Cícero, né, que o tema foi Padre Cícero, poder, Lembro. fé e guerra no sertão. Então, assim, foi um momento bem emocionante, a gente trouxe o milagre que o Padre Cícero realizou na beata em uma beata do Crato, né, que a hóstia sangrou na boca dela no momento da comunhão. A gente trouxe toda a história do Padre Cícero, a possível ligação ou não dele com o cangaço, então foi realmente um projeto que envolveu muita pesquisa para que ele pudesse estar em quadra, e eu me senti muito à vontade. Inclusive esse projeto foi o projeto onde eu tive o primeiro contato com a Letícia, que é a minha noiva atual, que eu vou dançar esse ano, né. E realmente foi um projeto grandioso, mas eu tenho que a nossa foto já é um ensaio fotográfico desse ano, que lançou o nosso retorno depois de 10 anos, a gente está junto de novo para esse São João, com o tema A Chama que Não Se Apaga. Então esse ano a gente vai falar do fogo, então esperem que vai vir também muita lenda, vai vir muita coisa bem diferente, vai ser realmente um espetáculo bem diferenciado. Mas voltando para a questão do tema, eu também gosto muito do tema que a gente desenvolveu com a quadrilha de Apoiarés, né, que foi a saga de um vaqueiro. Eh, que realmente retratou essa música que para mim também é um patrimônio imaterial do Nordeste, assim, ela conta a história realmente da Com vida de um certeza, é uma vaqueiro. história. Aquela música Literalmente, é são 10 minutos de 10 minutos corrida, é assim. uma história exatamente. cantada. E aí a gente Maravilhosa mesmo. contou aquela história durante a junina, né, e eu tinha o filho que conhecia a mãe, então realmente foi totalmente a história da música contada. E é incrível que o que me inspirou a fazer essa temática na quadrilha foi o apreço que a minha avó tinha por essa música. Então sempre que eu ia de manhã tomar banho a ela estava fazendo as coisas em casa e eu ouvindo E essa ouvindo música. ela. Então essa música me marcou muito e eu tenho muita memória afetiva dela ligada à minha avó. E inclusive eu chamo minha avó de mãe. Aí foi isso a inspiração para levar e eu acho que toda a energia positiva que a minha avó tem fez com que a gente realmente tivesse grandes feitos na quadrilha de Apoiarés com esse tema e foi um tema que eu fui muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Jefferson, pronto. Esse, no A gente caso, falou dos temas só é, juninos, né, não falou dos É, temas do era extremos. isso que eu ia te perguntar. Assim, esses são os que tu mais gostou, mas qual no geral mesmo, incluindo extremos e quadrilha, o que tu achou que foi mais desafiador pra ti? O que foi mais É. desafiador para mim, de desafio realmente foi criar o último ano da Companhia Junina Arraial da Roça, onde a gente falou sobre os ciganos, né, por quê? Porque essa pesquisa, falar sobre os ciganos, ainda é algo que a gente não tem literatura, a gente tem pouca música disponível, a gente tem poucos relatos, a gente tem poucas apresentações para se inspirar. verdade. Então a gente teve que realmente sair de Tejuçuoca e em um canto, um local, em Sobral, que tem uma comunidade que ainda tem traços ciganos, e fazer uma entrevista, fazer um mini documentário. Então realmente foi algo que desafiou bastante por essa questão, de que a pesquisa ela teve que ir mais a fundo. Eu não tinha muitas inspirações, muitas referências, mas a gente tinha muita vontade de colocar esse tema à frente. Então, para mim, foi o tema mais desafiador por esse sentido. Os temas que geralmente a gente desenvolve com extremos, como são temas mais atuais, são mais fáceis de desenvolver, né? Porque são temas mais ligados à juventude, à dança moderna, ao street, ao urbano. Então, é uma parada que realmente eu tenho mais, consigo pegar mais referências do que, por exemplo, o povo cigano, que a gente sabe que quase não existe mais e Isso. também não se tem relatos, né. Então é bem fica até uma Principalmente, dica vocês convidarem um principalmente cigano pro meio para esse artístico. podcast. Já vai anotando aí, hein? Próximo convidado é um cigano. Aí tem esse lance que você disse que foi o mais desafiador, não foi? Pro Junino. E você acabou falando também do tema novo, do que vai vir na parte da quadrilha. E na parte do extremos, o projeto mais novo que vocês estão tendo é o que foi falado, ou tu já tá planejando alguma coisa nova que vem aí? A gente ainda está em apresentação com o Renascimento, né, o último espetáculo, mas a gente também já pensou em uma proposta totalmente diferente do que a gente trouxe da última vez. Como vocês viram, o grupo foi bem reduzido, por conta até Sim. mesmo de tempo de ensaio, né. Então, como eu e os meninos a gente tem uma certa mais facilidade a mais de pegar a coreografia, a gente reduziu e ficamos só nós 3. Mas o nosso próximo passo, a gente vai abordar sobre o funk carioca mesmo. Então a gente vai trazer uma parada bem favela para mostrar
que a favela também tem voz. Então a gente pretende, ao invés de 3 dançarinos, ter 30 em palco. Então vai ser uma parada um pouco Vai bem ser mais bem mais grandiosa. grande, né? A gente inclusive já tem quase todo o elenco, recrutado para participar e a gente só está realmente esperando dar início a esses ensaios. E é a nossa o nosso novo desafio, é lidar com uma quantidade bem maior de pessoas e trazer uma expressão musical que ainda se tem muito preconceito, que é o funk. Geralmente você liga muito o funk à marginalidade, a drogas, a vários assuntos que são bem delicados e que, de repente, não tem nada a ver com o funk. Na verdade, não tem Isso. nada a ver com o funk, né? O funk é um estilo musical que também envolve cultura, que envolve os passos específicos, que envolve artistas que levaram o nome do Brasil para fora do Brasil através do funk, né? Do funk pop, enfim. A gente vai trazer essa temática e eu acho que vai ser bem interessante. Com Inclusive, a gente tem certeza. várias faixas Nossa. etárias participando desse novo projeto, e é um projeto bem desafiador e bem bacana. É o que a gente tem em mente para o próximo espetáculo do Nossa. Extremos. Mas é bem legal, porque isso conecta aquela pergunta lá de trás, né? Que a gente tem que trazer mais visibilidade para determinados temas. Isso. Principalmente como esse, porque a favela em si é um lugar de muita cultura, sabe? Cultura local. Como o funk, que nasce dentro dela, os passinhos, que são muito específicos. Tem todo um movimento cultural ali dentro que a gente, muitas das vezes, por um olhar, que a gente caracteriza todo aquilo como marginalidade, a galera basicamente banaliza esse tipo de música e deixa de consumir, sendo que, querendo ou não, ela é uma forma de cultura, Sim, sabe? E muito específica daqui, sabe? Querendo ou não, é brasileira, veio daqui, é da gente. Só que a gente banaliza e não traz muito isso pra gente, né? exatamente. A gente quer justamente trazer o funk como esse tesouro brasileiro mesmo, Ele é, né? de pessoas que não têm muito acesso a certos benefícios, mas de pessoas que são cheias de alegria de viver, né? Porque o funk é uma parada muito alegre, é um estilo musical muito alegre. Sim. Então, assim, são pessoas que mesmo com todas as adversidades da vida, de morar em uma favela, de não terem, às vezes, saneamento básico, de viverem com um pouco de renda do governo, mas que mesmo assim elas têm toda a alegria de viver e de transformar isso em dança, em música, eu tenho sempre ali festejando algo. Então vai ter esse apelo social, essa voz social, né, de dar essa visibilidade para esse tipo de pessoas, para esse estilo musical e tirar da cabeça das pessoas que o funk ele não tá ligado à marginalidade, não tá ligado a drogas, né, que o funk é realmente a cara do Cultura. Brasil, né? É cultura, Com É gente. certeza. cultura. Tu já teve, né, toda essa experiência de iniciar quando a gente já não tinha tanto auxílio assim na cultura e já foi comentado aqui que hoje em dia tá bem mais fácil, né? Assim, não tá fácil, mas tá melhor do que já era Tá antes. bem melhor do que foi um E dia. aí, se tu tem uma palavra assim, alguma coisa, alguma mensagem para trazer para a galera de agora que tá começando na cultura, que muitas vezes, apesar dessas facilidades, a gente acaba desistindo no meio do caminho. Às vezes os parentes mesmo da gente diz que isso não tem futuro, né? E aí fica naquela de querer abandonar, deixar para trás. É. E o que que tem a dizer para essa galera que tá começando agora na cultura, aqui no município da Exoca e no geral? Realmente o que eu tenho para dizer é que para você fazer cultura, você não deve esperar ter o cenário eh, benéfico para que você possa fazer cultura, você tem que criar esse cenário. Isso. A gente fez cultura no momento onde a gente não tinha nenhum tipo de apoio. A gente saía nos comércios. Eu lembro que eu era pré-adolescente, a gente chegou num comerciante, a gente pedia ajudas, né? Ela deu 25 centavos. Então, assim, Rapaz, ela deu 25 É centavos para uma complicado. quadrilha que tinha 28 pares, 26 pares. Menos de um Mas centavo por ela pessoa. ajudou, ela é. teve boa vontade. E de moeda em moeda a gente conseguiu fazer com que a quadrilha saísse naquele ano. Imagina só, dar conta de roupa, calçado, arranjo, chapéu para 22 pares, né? Então são muita gente. Então, assim, eu vou dizer que o cenário específico, o cenário benéfico, o cenário ideal, o mundo ideal para a cultura, ele ainda não existe. E se a gente for esperar ele existir para que a gente possa começar a fazer cultura, a gente vai esperar bastante. Então é começar agora com o que você tem, mesmo que de repente você não tenha nada. Se você tiver a ideia, você já tem tudo. O que importa é ter a criatividade, né, pelo menos. Exatamente. Então Exato. é isso, é não deixar morrer essa vontade de participar ou de criar, mesmo que as condições não sejam favoráveis, mas o resultado final é realmente algo incrível, prazeroso e assim, não tem sensação melhor do que você ver o ápice do projeto, né. Aí você esquece de todas as dificuldades que tiveram pelo caminho e você foca realmente só naquilo que é bem interessante, que é apresentar o projeto para o público. Então, pro pessoal que tá assistindo, por mais que hoje ainda seja muito difícil,
essa questão, tá bem melhor do que foi um dia, mas não deixa de estar muito fácil. A gente que faz cultura, a gente sabe que hoje em dia você se sustentar com isso é praticamente impossível, sabe? Mas assim, pra galera que quer, que tem a curiosidade e que eu recomendo muito que entre, hoje em dia tem portas de acesso que são mais fáceis. A gente hoje aqui no município tem grupos de teatro, a gente tem grupos de dança, então Capoeira também, tá bem capoeira, ativo os meninos da tem aula de capoeira. música, sabe? Então, assim, pro pessoal que quer adentrar, o cenário hoje tá bom, tá entendendo? Tá, aqui em si, tá bem melhor do que foi um dia, então vamos Vamos, se se você não se encaixa de movimentar. repente no teatro, vamos pra dança. A dança tem várias vertentes, né? Aqui a gente tem o movimento junino local, né? A quadrilha Flor da Terra, tem o break, também os meninos do break. Tem o Então, extremos com uma parada mais atual, mais urbana, que junta o pop, junta o street. Então, assim, tem pra todos os gostos, né? A É, pessoa só é, precisa que decidir só precisa de pra onde vontade. ela quer ir. E tem o teatro, né? Então, assim, realmente tem capoeira, tem várias possibilidades. E isso é muito importante porque tira o jovem da ociosidade e, principalmente no período nesse pós-pandemia, a cabeça de todo mundo ficou meio bugada, né. Então, assim, você encontra na arte, na expressão artística, uma forma de acalento para sua mente, para o seu corpo. Então você se sente realmente renovado depois de um ensaio, depois de uma apresentação. Quando você tem contato com o grupo, né, porque parece que na pandemia a gente esqueceu o que é ter contato com as pessoas. E a arte, ela proporciona isso, traz isso pra gente novamente, né? Ter esse contato com as pessoas. Exato. E realmente é uma experiência que vale super a pena. eh, pra gente ir encerrando, Jefferson, uma última pergunta que eu gostaria de fazer pra ti. Eh, Daqui pra frente, na tua vida, como é que tu se imagina artisticamente, seja na questão de estar se apresentando, ou projeto, e até mesmo, na cultura, na arte na tua vida, como é que tu vê, eh, teu futuro, assim, artisticamente? É, eu não me vejo mais sem a cultura. Realmente a cultura é algo que faz parte de mim, não dá para dissociar a pessoa de Everson da cultura. Então eu não me vejo mais sem os grupos de dança, sem o movimento junino, né, sem várias expressões artísticas. Então eu me vejo, mesmo que daqui a um longo período de tempo, mas ainda inserido nesse meio, ainda lutando pelos jovens, ainda lutando pelos adolescentes que querem fazer cultura, ainda dando essa possibilidade para as pessoas entenderem, conhecerem o que é dança, tirarem o preconceito, né, continuar dando voz para esses temas tão delicados. Então eu vejo que eu tenho esse papel social de desenvolver isso nas pessoas, de levar esses assuntos para o público e eu quero que a minha arte consiga tocar mais pessoas. Então eu não me vejo, limitado, parando em um certo momento, dando uma pausa. Eu quero realmente sempre ir além e tentar levar a minha arte como uma forma realmente de expressão, de mostrar quem eu sou, de onde eu vim, as minhas origens. E eu acho que isso é o intuito da arte, realmente. Massa, Ótimo. deixar o plantar o legado, né, e ir levando ele pra frente cada Sim. vez, né, Exatamente. não Inclusive deixar se convidar perder. os jovens que estão assistindo, né, se quiserem participar do grupo de dança extremos, né, a gente está realmente aberto a aceitar novos integrantes, então falem comigo, é bem acessível as redes sociais, Fica aí, galera, o convite, viu, ó. Ó, ficou o convite, ó. Tem dança, tem capoeira, break, teatro, então se teatro. envolvam na cultura, porque a De algum cultura jeito vai é, abranger. a cultura realmente tem um poder incrível na vida das pessoas de transformar o cenário, de transformar a mente das pessoas, de transformar a personalidade das pessoas. Eu hoje me vejo realmente uma pessoa muito melhor por conta da cultura, por conta dessa expressão artística que é a dança. Então, um recado para os jovens, se envolvam com a dança, se envolvam com o movimento artístico, com as várias expressões artísticas que a gente tem no município, porque não é todo município que tem essa possibilidade. A gente vai mostrar umas fotos, é isso? Pra ir encerrando a nossa Ah, entrevista. eu separei fotos de E, momentos bem especiais. e aí Exato. você pode ir falando um Você pouco pode delas, comentar. Jéssica. Contando a história pra gente. Então, aqui, olha só a minha cara. Aqui foi uma apresentação na semana do município, né? Essa apresentação foi bem marcante, porque só tinha eu de menino. Eu era o único menino participando dessa apresentação. Todas as outras eram meninas. Mas eu fui lá, dei o meu nome, olha a minha cara. A cara já entrega, né? Que eu fui lá, Pet Boy. dei nome e sobrenome. Aí o estilo do cara, desde pequeno, né? Então, assim, eu lembro muito, a gente apresentou a música do Skank nesse dia. Nossa, foi incrível. Próxima foto. Aí eu já de noivo, como eu falei pra vocês, eu comecei como noivo na creche ainda. A Norbene foi durante muito tempo meu par junino, né, segurando o estandarte, como eu falei no começo. E aí a gente já foi noivo na escola, a gente já foi noivo no Arraial da Roça também.
Então ela foi durante muito, 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 muito tempo meu par. A Norbene, eu e a Norbene éramos realmente Noivo. noivos incríveis, assim. Ela é minha amiga desde muito tempo, uma pessoa muito especial para mim. Aqui, como eu já tinha falado para vocês, né, que a apresentação da creche onde eu fui escolhido já para ser noivo também por conta da aptidão que as tias viram que eu tinha com a dança, né, já me colocaram aí com a Janaína, de noivinho caipira. Foi a minha primeira vez de noivo na vida e tô até hoje. Pegou gosto. Perdurou, né? É, Paixão mesmo que... o branco não me sai. Vamos ver a próxima foto. Então, essa apresentação aqui é com o grupo Temos Kids, como vocês veem, a gente dança bem caracterizado mesmo. Foi uma apresentação muito marcante que a gente também apresentou na Semana do Município e no aniversário da Casa da Cultura. A gente veio várias crianças envolvidas. Daqui a gente descobriu vários talentos para a dança, né? Pessoas que faziam parte do Extremos Kids, que depois foram para o Extremos Adulto. Então, foi incrível. Essa apresentação me marcou bastante. A minha primeira vez de noivo, com 15 anos, na quadrilha Raia da Roça, não quadrilha realmente já, uma quadrilha estilizada. Foi meu primeiro desafio com a Edna, então foi bem legal. Foi aí que foi assumida a responsabilidade, Isso, né? a grande responsabilidade começou tudo aí. O grupo de dança Boys Dance, como eu falei para vocês, onde eu tive a oportunidade de conhecer, né, de ter esse outro contato com as danças mais urbanas, onde eu aprendi muito dessa lida com o grupo. Né, e aí tem os meninos, o Cleiton, esse de preto com laranja, embaixo, era o presidente do grupo. Então, esse grupo realmente marcou bastante o cenário da dança municipal também. Vale muito a pena trazer essa foto, porque realmente marcou bastante o cenário da dança, porque justamente cai naquilo que a gente falou, da não associação da figura masculina com a dança. E o Boys Dance era um grupo formado só por meninos. Só por... Então era realmente um grande prazer fazer parte do grupo. Aqui no ano que eu falei para vocês o projeto do cigano, né, é uma roupa bem característica cigana, só para demonstrar o quão evoluiu, né, a indumentária, a dedicação para o pro projeto. Né, esse ano do cigano a gente saiu com roupas incríveis, assim, a indumentária era muito linda, eu era Eu muito lembro. apaixonado por essa roupa. De todas as roupas que eu dancei, essa é a que eu mais gosto, assim. Eu tinha que trazer essa foto, porque realmente eu sou apaixonado por essa roupa. Aqui a gente tem uma apresentação do Extremos Adulto, né? E vocês veem que tem sempre uma temática, né? Aquela outra lá tinha os Jogos Mortais, aqui a gente tá do La Casa de Casa de Papel. Papel. Quando a gente ainda não tinha muita pegada social, trazia só mesmo um tema que tava no Tema mais hype, pop, assim, né? que tava mais em ascensão no momento. E aí nesse período foi no lançamento da série. E a gente fazia encenação, foi realmente bem, bem interessante. Aqui é na apresentação da Regata de Lagoinha. A gente foi representar o município lá, foi uma apresentação também muito legal, muito bacana. Aqui um dos espetáculos iniciais do grupo, Noiva Cadáver, que a gente tinha essa pegada mais dark, né? Uma pegada realmente Adulta, né? bem mais adulta, uma mistura de thriller do Michael Jackson com Like a Virgin da Madonna. Então era um negócio assim bem diferenciado. Acho que foi o nosso primeiro espetáculo de impacto. Foi o Noiva Cadáver, onde Eu, todo mundo eu, apareceu eu com a lembro. cara pintada, com coisas muito marcantes, assim. Acho que foi o primeiro, foi onde a gente causou o impacto visual primeiro, assim, no público desde o foi com esse espetáculo. Aqui no começo da temporada, né, onde eu fui anunciado mais um ano como noivo com a Marcela, foi durante muito tempo minha noiva também, só para exemplificar os ensaios, né, para mostrar para vocês a importância do movimento cultural. Aqui é a minha noiva atual, a Letícia, onde eu vou ter o prazer, se Deus quiser, de desfrutar o São João 2024 ao Mais lado uma dela. vez, Como né? eu falei para vocês, o nosso primeiro contato foi em 2014, né? Hoje, esse ano fariam 10 anos que a gente não, que a gente dançou juntos a primeira vez. E aí a vida nos aproximou novamente. E eu creio que esse São João vai ser um São João incrível ao lado dela, porque é uma pessoa que tem um apreço gigante. Aqui, desde cedo, eu já tinha, ó, eu peguei essas duas, a Leidiane é minha prima, de short amarelo, e essa que tá com conjuntinho preto, ela era nossa vizinha, então essa apresentação do El Chan, eu mesmo que chamei as meninas, a gente ensaiava na área da minha casa,
e eu que ajudei elas a escolher a roupa. Então, assim, desde muito cedo eu já tinha essa visão de liderança. Vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma apresentação de dança e vamos dançar no Dia das Crianças lá na praça. E aí falei com a minha mãe, ela falou com a minha tia, e a gente foi lá e fez a apresentação do El Chan na praça no Dia das Crianças. Já É desde realmente novo, tu mesmo que já tinha a ideia, a vontade eu de s se apresentar, né? Sempre exatamente, teve essa sempre iniciativa. desenrolei meus rolês. Eu quero me apresentar, então eu vou criar a apresentação, eu vou chamar a galera, eu vou criar a É apresentação isso. e a gente vai lá. Ah, e aqui essa foto é muito especial pra mim, porque é o meu primeiro ano dançando na quadrilha Arraial da Roça, com 6 anos, olha só, cara, de criança. Esse é o estandarte com o nome da quadrilha que eu falava pra vocês, ó, geralmente figurava o menino do lado direito, a menina do lado esquerdo, e aqui a gente tem a Gabriele, que foi durante muito tempo rainha da quadrilha também, assim. A quadrilha tem muitas histórias pra contar, acho que se a gente fosse falar só sobre o Arraial da Roça, sobre as figuras que já passaram pelo Arraial da Roça, daria uma grande história, porque Ah, com certeza. muitos já se foram dessa vida mesmo, assim, outros tomaram outros rumos, mas assim, o Arraial da Roça já abrangeu quase que 60 a 70% da população tajiçoquense Todo já mundo já passou fez por lá, parte de alguma de forma, alguma né? forma, exatamente. Aqui eu todo orgulhoso segurando o troféu no ano seguinte, a gente sempre, graças a Deus, teve ideias bem legais e a gente sempre saiu à frente, né, a gente sempre ganhou os primeiros lugares. E aqui eu tô justamente mostrando a alegria que é, depois de uma apresentação, ganhar esse troféu de primeiro lugar, de melhor da noite. Foi no ano seguinte. É isso então, né? Para encerrar, mais alguma pergunta pro Jefferson? Não, acho que foi isso mesmo. Acho que é interessante a gente só deixar isso pro pessoal. Entrem na cultura, pessoal. Acho É, que tem bastante porta de entrada aí. A gente viu que quem começou lá atrás, hoje em dia, não tem um pingo de arrependimento, né, Jeff? É, exatamente, jamais, é só alegria. É só alegria, gente. É um pouquinho sofrido no começo, mas vale a pena. Então, assim, vocês já a gente que começou cultura lá atrás, a gente começou do zero, quando ainda não tinha os grupos bem formados, onde a gente não tinha aceitação de algumas famílias. Graças a Deus, a minha família nunca teve problemas com isso, mas, assim, a gente não tinha aceitação do público. Hoje as coisas já mudaram bastante o cenário. A gente já tem grupos formados onde vocês já só podem participar, os jovens, no caso. Vocês podem criar o grupo de vocês, a gente já tem uma aceitação melhor das famílias, tem uma aceitação melhor do público. com Então a certeza. gente já tem tudo mais benéfico para que o cenário cultural venha realmente se desenvolver, né, que as pessoas possam se envolver no cenário cultural. E queria também dizer para os jovens da importância da cultura, da dança, do teatro, das artes como transformador de vidas realmente, né, que a cultura, as artes, eles têm esse poder de transformar vidas, de tirar a pessoa daquele mundo pequeno, daquela bolha onde ela se encontra, e realmente, quem diria que uma pessoa de Tejococa representaria o Ceará no Festival Internacional do Folclore, né. Então a gente vai abrindo portas, abrindo caminhos, quando você se vê, você já chegou a feitos gigantes que você jamais imaginaria. Então se permitam participar, entrar na arte, em alguma expressão artística, porque realmente vale muito a pena. É um momento ali que vai ser para sempre na sua vida, vai ficar marcado, né? Fica, é um legado que você deixa as suas pegadas no mundo, né. Então assim, a gente não só passa, a gente passa, mas deixa alguma coisa. Então é isso, gente. Esse foi o nossa estreia do nosso podcast, o Artcast, aqui com o Jefferson Andrade. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, eu Prazer, Gerson. agradeço, é um prazer imenso estar estreando esse projeto de vocês, né, e falando um pouco da minha vida cultural, da minha vida artística, e realmente queria agradecer muito pelo convite. Valeu, valeu. Valeu, É gente. isso, pessoal. Até a próxima.